Foi a musa que pôs qualquer homem a sonhar assumir a pele do Maverick. De repente, estava no topo do mundo, na maior bilheteira de 1986, e logo a seguir esfumou-se. Afinal, que fim levou a Kelly, a miúda californiana que rumou a outra costa? O seu percurso começou a 9 de julho de 1957, nas praias de Newport Beach. Era a irmã mais velha de 3 raparigas, no seio de um lar idílico e perfeitamente americano. Com o pai médico e a mãe dedicada à lida da casa, parecia ter a vida orientada. Contudo, por trás dessa fachada de encantar, ela sentia-se um autêntico peixe fora de água. Travava duras batalhas com o espelho e detestava a própria imagem. Achava-se uma adolescente demasiado alta, desajeitada e totalmente posta de parte. Enquanto a malta da sua idade só pensava no baile de finalistas e nos exames, ela simplesmente abandonou os estudos. O seu único foco passou a ser os palcos. Conseguiu entrar no Conservatório do Pacífico, em Santa Maria, e desdobrou-se em biscates para pagar as contas. Servia às mesas, fazia o que fosse preciso. No entanto, tinha noção de que precisava de suar as estopinhas se quisesse vingar nesta indústria. Aos 21 anos, fez as malas e atirou-se para Nova York para entrar na Juilliard, a meca da representação mundial. Mas atenção, a cidade nos finais dos anos 70 não era este postal turístico limpinho. Respirava-se perigo nas ruas cruas, embora a adrenalina fosse viciante. Mergulhou de cabeça nos guiões, sempre rodeada de malta, que levava a arte muito a sério. Foi aí que esbarrou em Boyd Black, um aprendiz como ela. Deram o nó em 1979, mas a chama durou apenas 2 anos. Assinaram os papéis do divórcio em 1981. Uma paixão imatura que não resistiu ao caos de tentarem construir carreiras numa selva de betão. A jovem continuava a nora consigo própria, a tentar descobrir o seu verdadeiro lugar neste mundo. A ruptura amorosa foi só mais uma pedra num caminho que já de si era agreste. O pesadelo que virou tudo do avesso. Já no seu 2º ano de conservatório, em fevereiro de 1982, sofreu um trauma que lhe deixaria cicatrizes eternas. Descansava em casa quando 2 intrusos arrombaram a porta e invadiram o seu refúgio. O cenário a seguir foi macabro. Violaram-na com uma faca encostada ao pescoço durante horas a fio. Fartou-se de berrar por socorro, a implorar aos céus que alguma alma a salvasse, até que um vizinho chamou as autoridades. Os estrondos da polícia na porta assustaram os agressores, pondo-os em fuga. Ela escapou com vida, mas a sua alma ficou estilhaçada naquela madrugada. Mais tarde, teve a coragem de reconhecer os monstros. Um deles apanhou 3 anos de cadeia. O cúmplice safou-se e saiu em liberdade por falhas nas provas. Tentou forçar o regresso à rotina, engordou 30 libras, e o álcool era o único sedativo que a acalmava. Vivia sufocada por ataques de pânico. A simples ideia de entrar no metro deixava-a com vômitos. O corpo docente e os colegas tiveram uma compaixão e uma paciência de santo. Confessou anos depois que, não fosse esse porto de abrigo, teria certamente posto termo ao sofrimento. Havia ainda uma camada extra de dor, pois na altura dividia a casa com a namorada. A sua mente perturbada fê-la crer que aquela barbárie era um castigo divino por gostar de mulheres. E, de repente, fez-se luz ao fundo do túnel. Mesmo com os demônios a destruir, lá por dentro, terminou o curso em 1983 e agarrou logo um papel secundário na fita Hellben. A película foi ao tapete vermelho dos Oscars e o orgulho dela era indescritível. Só que, assim que as câmaras se desligaram, teve de voltar a vestir o avental do restaurante. É esta a crua realidade da profissão. Podes ter brilhado no ecrã, mas os contratos não caem propriamente do céu. Mais tarde, em 1985, o realizador Peter Weir entregou-lhe o papel de Rachel Lapp no filme A Testemunha, contracenando com Harrison Ford. O enredo acompanhava um investigador que se vê
obrigado a refugiar-se no seio de uma comunidade Amish após presenciar um homicídio. A atriz encarnou uma viúva dessa congregação que acaba por se apaixonar pelo protagonista. Tratou-se de um desafio exigente: transmitir sentimentos profundos sem quebrar o pudor característico daquela cultura tão fechada. O seu talento valeu-lhe nomeações de peso para os Globos de Ouro e para os BAFTA. A meca do cinema rendeu-se logo ali. Com a sua estatura imponente e talento dramático brutal, tornou-se o alvo principal dos grandes produtores. Foi exatamente esse o motivo que me fez abraçar o projeto, dando início à loucura de Ases Indomáveis e à fama imediata. O ano de 1986 virou seu mundo completamente do avesso. Assumiu a pele de Charlotte Blackwood, conhecida pelo indicativo Charlie, no icônico filme de aviação. O casting foi certeiro, pois interpretava uma instrutora civil na Academia de Elite da Marinha, uma astrofísica cheia de garra, de mente brilhante, perfeitamente capaz de domar a arrogância da personagem de Tom Cruise. Curiosamente, a química não convenceu a partida. Ela mede a 1,80 m, ele 1,70 m. A atriz tinha 28 anos e ele 24. Alguns chefões temiam que ela parecesse a mãe dele, mas a magia aconteceu diante das câmaras. Cada momento partilhado no ecrã transbordava de tensão e magnetismo puro. Ases Indomáveis rebentou as bilheteiras em 1986, dominando tudo, das músicas ao enredo amoroso. Num piscar de olhos, o nome dela estava nas bocas do mundo inteiro. Deslumbrante e dotada de um dom ímpar, a indústria exigia a sua presença a todo o custo. Nessa época, viveu um romance fugaz com Warren Beatty, um dos maiores galãs da sétima arte. O namoro foi efêmero, até porque a atriz lidava muito mal com o peso da ribalta. Mais tarde, acabou por confessar que os holofotes lhe causavam autêntico pânico. Vivia na incerteza constante, sem saber quem a rodeava por interesse ou por amizade pura. Após ter sobrevivido a um ataque brutal no passado, via-se agora sufocada por multidões em cada esquina. A pressão era asfixiante, mas ela optou por mergulhar no trabalho e continuar a gravar. Em 1987, protagonizou o conto de fadas feitos, Um para o Outro, sob a alçada de Alan Rudolph. Chegado o ano de 1988, brilhou no thriller A Casa da Rua Carroll, sobre fugitivos nazis. No mesmo ano, aceitou mais uma prova de fogo ao partilhar o ecrã com Jodie Foster em Os Acusados. O drama chocante abordava a violação coletiva de uma jovem num bar perante a total inação dos presentes. Jodie Foster encarnou de forma magistral a sobrevivente do ataque, e ela assumiu a procuradora implacável que lutou para condenar não só os agressores, mas quem assistiu impávido. Esta não foi uma escolha ao acaso. Houve um propósito muito forte. Acreditava que dar voz à justiça pelas vítimas a ajudaria a sarar as suas próprias feridas do passado. A obra teve um impacto avassalador e garantiu um Oscar a Foster. Contudo, para si, apenas reabriu mazelas antigas. Aquele guião obrigou-a a enfrentar os seus demônios e a reviver o seu pior pesadelo. Paralelamente a esta fase turbulenta, canalizou grande parte da sua energia para os palcos. Desde os anos 80 até os anos 2000, foi estrela da Companhia de Teatro de Shakespeare em Washington. Participou em grandes encenações clássicas, destacando-se a sua prestação em A Duquesa de Malfi, em 2002. Em 2004, percorreu o país na pele da icônica Senhora Robinson na peça A Primeira Noite de um Homem. O palco oferecia-lhe algo profundo que o grande ecrã jamais conseguiria replicar. Aquela ligação crua, visceral e imediata com o público na sala. O privilégio de burilar e elevar a mesma personagem a cada nova noite rumo à perfeição. Ali nas tábuas, sentia que tinha finalmente o destino nas suas mãos. Depois de Os Acusados, filmou O Gato da Sorte com Peter Weller em 1989. Odiou o projeto e marcou uma viragem. Começou a duvidar se valia a pena continuar a sua carreira como atriz
equacionando mesmo virar as costas a Hollywood de vez. Já no final da década de 80, a Kelly travava uma batalha obscura contra a dependência de substâncias e do álcool. O poço de emoções gerado pelo trauma de 1982 continuava por sarar. Ela tentou atirar tudo para debaixo do tapete e seguir em frente à força, mas essa dor estava a corroer lá por dentro. Casou com o vendedor de iates Fred Tillman em 1989. A aparente felicidade culminou no nascimento da Kelsey em 1990. Passados 3 anos, chegou a segunda menina da família. A Sonora corria o ano de 1993. Entregou-se de corpo e alma à maternidade, encontrando aí um novo sentido para a vida, fugindo da pressão mediática, embora o seu casamento fosse um verdadeiro quebra-cabeças. Ela sempre jogou de forma limpa com o Fred em relação ao seu passado sombrio e ao facto de gostar de mulheres, mas no fundo sentia que vivia uma farsa. O ambiente entre o casal começou a azedar rapidamente. Para piorar, mal a Sonora nasceu. O Fred foi detido por tentar contratar uma prostituta, que afinal era uma agente da polícia infiltrada. Um escândalo total. A relação ainda se arrastou penosamente durante uns anos, mas já não tinha qualquer salvação. Nesta fase conturbada, a atriz já andava completamente arredada dos grandes ecrãs americanos. Apenas aceitava projetos pontuais, como a personagem Claire Ruth, ao lado de John Goodman no filme The Babe, em 1992. Tinha participado em Winter People no ano de 1989 e mais tarde em North, já em 1994. Chegou ainda a contracenar novamente com Val Kilmer em 1999 no filme At First Sight. Porém, a paixão pela representação tinha esfriado. O casal mudou-se para Key West, na Flórida, para inaugurar um espaço chamado Kelly's Caribbean Bar, Grill and Brewery. Este negócio seria uma tábua de salvação para recomeçarem a dois, bem longe do drama e dos holofotes. Ela manteve-se como coproprietária do espaço juntamente com o marido, mesmo com o inevitável divórcio à vista. E foi precisamente atrás daquele balcão que a sua vida deu uma volta de 180 graus. Só que a bebida continuava a ser o escape de ambos. Eles eram, nas próprias palavras da atriz, verdadeiros cúmplices na desgraça, a puxarem-se mutuamente para o fundo do poço em vez de procurarem ajuda e reabilitação. Eu adoro trabalhar e sinto que essa é a chama que me faz continuar a lutar todos os dias. Foi nesse tal restaurante na Flórida que os caminhos dela se cruzaram com os de uma barmaid chamada Melanie Lice. A química foi instantânea, até porque a Melanie assumia a sua homossexualidade sem medos, e mesmo com um marido e 2 filhas em casa, a Kelly não conseguiu resistir a esse magnetismo. De uma simples amizade nasceu um romance, e ambas decidiram limpar-se dos vícios lado a lado. Foram pilar uma da outra na reabilitação, até que em 2002 chegou finalmente o divórcio do Fred. Cortou definitivamente as amarras que aprendiam ao mundo do cinema e refugiou-se no interior da Pensilvânia para criar as miúdas. Nesta nova etapa, contou sempre com o apoio incondicional da Melanie. Arranjou trabalho na Seabrook House como conselheira, uma clínica de desintoxicação em Nova Jersey, onde usou o seu próprio passado negro para resgatar pessoas com dependências. Para além disso, começou a fazer trabalho voluntário com reclusos. Ao fim de muito tempo, sentia finalmente que a sua vida tinha um propósito real e palpável. Acabaram-se os sorrisos forçados para as objetivas e a pressão de agradar ao público. Agora, o foco era apenas estender a mão a quem partilhava dos mesmos demônios. A hora da verdade tinha chegado. Em 2008, surpreendeu ao participar na série do canal Showtime sobre a comunidade lésbica de Los Angeles. Tratava-se do seu grande regresso à televisão após uma longa ausência.
Logo no ano seguinte, em 2009, assumiu-se publicamente perante o mundo numa entrevista bombástica ao portal She Wired. E fê-lo, sem papas na língua, garantindo que o seu tempo com homens tinha acabado de vez. Com os filhos já criados, a necessidade de se esconder simplesmente desapareceu. Como ela própria explicou, a vida é uma viagem de amadurecimento constante e de total aceitação da nossa verdadeira essência. A união civil entre a Kelly e a Melanie oficializou-se em Nova Jersey, no ano de 2010. Nessa altura, já partilhavam a vida juntas há uns bons 10 anos. Foram o pilar uma da outra na sobriedade e evolução, mas o amor chegou ao fim, separando-se em 2013. A atriz via-se novamente solteira, embora transparecesse uma paz interior e uma confiança inéditas. Tinha, finalmente, abraçado a sua verdadeira identidade. Apesar das enormes pressões familiares em contrário, ela fez as malas e rumou até Hendersonville, na Carolina do Norte. O seu novo refúgio passou a ser uma pacata cabana de madeira, bem no alto das montanhas. Oferecia-lhe o silêncio e o isolamento perfeitos com que sempre sonhara. Começou então a dar aulas de representação num prestigiado estúdio nova-iorquino, localizado ali perto, em Asheville. As suas disciplinas iam desde a obra de Shakespeare ao trabalho de máscaras e interpretação para cinema. O que atraía os alunos não era o facto de ela ter sido uma estrela mediática no ecrã. Procuravam sim beber do conhecimento de uma verdadeira mestre na arte da representação, alguém com bagagem da alta roda capaz de lhes ensinar técnica autêntica. E ela levava uma vida humilde. Todo aquele glamour e excessos das luzes da ribalta já não lhe diziam absolutamente nada. Preferia o ritmo calmo da sua aldeia montanhosa e a ausência de bisbilhotice, regressando aos estúdios muito esporadicamente. Aceitou projetos de terror indie como o filme de 2010, onde encarnou uma freira num universo de vampiros. Logo no ano seguinte, em 2011, marcou presença num thriller arrepiante sobre um hotel assombrado. Numa entrevista à imprensa de entretenimento, confessou o seu fascínio por toda aquela atmosfera do fim do mundo. Além disso, foi protagonista de outra obra de suspense no ano de 2013, um choque perturbador focado no canibalismo, que fez a sua estreia no famoso Festival de Sundance. Estas obras fugiam completamente da típica máquina de fazer dinheiro da indústria americana. Eram, contudo, apostas artísticas muito singulares, com realizadores fora da caixa. Gravou um romance em 2016, um policial em 2017 e uma participação criminal em 2020. Decisões por puro gosto e não estratégias de carreira. Só trabalhava naquilo que realmente a cativava na altura. O rótulo de atriz principal já não ditava quem ela era. Tratava-se apenas de um mero passatempo, até que a tragédia bateu novamente à porta. Em junho de 2016, ao regressar à casa, deparou-se com a porta destrancada e as luzes acesas. Mal meteu os pés lá dentro, uma desconhecida surgiu disparada pelo corredor afora, aos berros sobre uma suposta perseguição nas redes sociais, e desatou logo a agredi-la com socos e arranhões. Enquanto tentava desesperadamente ligar para o 112, a agressora não lhe dava tréguas. O pânico instalou-se quando se lembrou das armas de fogo que tinha guardadas por ali. Com receio de que a invasora lhes deitasse a mão, fugiu para a carrinha, disparou o alarme e arrancou a fundo em busca de socorro. A atacante, a chamada Lawrence Mary Dorn, acabou algemada e acusada de assalto, assédio obsessivo e agressão física. Embora o tribunal a tenha condenado a pena suspensa, o estrago psicológico na vítima foi catastrófico. Este ataque brutal de 2016 reabriu todas as feridas do trauma de 1982. O pesadelo do estresse pós-traumático regressou em força, arrastando a depressão e as crises de ansiedade. Mais tarde, num longo desabafo online, confessou ter sido vítima de uma violação coletiva com apenas 12 anos. O peso dos contínuos horrores que foi acumulando ao longo da vida revelava-se algo quase desumano de suportar.
Assustada, tratou de submeter um pedido de licença de porte de arma oculto para defesa pessoal. Como ela própria escreveu, a sua única ambição era simplesmente conseguir voltar a sentir-se protegida. E, sinceramente, o peso desta lenda na nossa cultura pop foi absolutamente inegável. Daí a grande questão. Mal a sequela milionária dos Aviadores foi anunciada, os fãs ficaram em pulgas. Será que íamos rever a icônica Charlie? Em 2019, o pessoal do Entertainment Tonight quis saber se a tinham convidado para a sequela. A atriz soltou uma valente gargalhada. Credo, claro que não. Atirou. Nem a contactaram, nem ela alguma vez teve a ilusão de que o fizessem. Foi super crua a justificar. Estava mais velha, com peso a mais e com a aparência exata da sua idade. Ora, Hollywood não brinca em serviço com esses padrões. Mais tarde, Joseph Kosinski, o realizador, confessou que o regresso dessa personagem nunca esteve sequer em cima da mesa. A justificação oficial foi que queriam evitar a todo custo viver agarrados à nostalgia do passado. A ideia passava por trazer sangue novo para o grande ecrã. Acabou por ser a Jennifer Connelly a assumir o papel de nova paixão do famoso piloto. E desengane-se quem acha que houve ressentimentos. Afirmou estar genuinamente feliz pela colega de profissão, pois percebia perfeitamente como esta indústria cruel funciona. A dura realidade? As mulheres que passam dos 50 anos são atiradas para o esquecimento. Já Tom Cruise, na casa dos 60, continua a ser o galã de ação que conquista a miúda no fim. Kelly, aos 64, já era vista como um fóssil, incapaz de encarnar a ex-namorada. Contudo, a atriz estava a marimbar-se para a desfeita. Garantiu à imprensa que não ia desatar a correr para o cinema. Tudo dependeria do que dissessem os críticos, até porque ela já tinha cortado amarras com essa vida há muito. Fazer cinema é um ambiente de trabalho muito bizarro, onde malta de todos os cantos do globo se junta, dá o litro durante uns meses seguidos e depois cada um vai à sua vida. A verdade é que cortou o contato com todo o elenco original. Foi apenas um ganha-pão, ponto final. Paralelamente, lutava nos bastidores contra problemas clínicos graves. Descobriu que sofria de um déficit genético severo que afeta silenciosamente tanto os pulmões como o fígado. Esta doença ataca as vias respiratórias e pode degenerar em quadros altamente complexos. A sua prioridade passou a ser exclusivamente o bem-estar, implicando terapias rigorosas e uma mudança radical de hábitos. Este foi mais um motivo de peso para ter deixado de correr atrás de papéis mediáticos. O seu grande foco passou a ser a preservação da saúde e de uma rotina tranquila. Mergulhar, novamente nesse caos das luzes, só iria destruir o equilíbrio fantástico que conquistou. Em retrospectiva, o percurso dela foge à regra do estrelato americano. Não houve decadência arrastada pela lama dos jornais. E muito menos se agarrou com unhas e dentes àqueles 15 minutos de fama. Bateu com a porta de livre e espontânea vontade, abandonando um meio que lhe sugava a alma. Ao longo dos tempos, não teve papas na língua ao justificar a sua reforma antecipada. A sua lista de urgências deu uma volta de 180 graus, deixando os holofotes para segundo plano. A sua paixão pelos palcos e pela arte de representar mantinha-se intacta. Porém, o amor pelas pessoas sobrepôs-se à loucura do espetáculo. Sentia-se, nas suas palavras, uma autêntica abençoada. Tinha a conta bancária garantida e o luxo supremo de só aceitar projetos quando lhe apetecia. É um privilégio raríssimo naquela idade, e ela tinha perfeita noção dessa sorte. Refugiou-se no sossego da Carolina do Norte, onde se dedicou a dar aulas a mentes sedentas de conhecimento. Morava numa bela cabana de madeira, isolada lá no alto de uma serra. Alcançou ali uma serenidade que os passadeiras vermelhas nunca lhe conseguiriam dar. O mistério por trás do mito. Quem olha para a atriz nos dias que correm fica pasmado com o rumo que a sua vida tomou face ao que se previa em 1986.
Aquela que foi a musa do maior sucesso de bilheteiras da época, com a beleza e o talento para reinar na indústria, virou as costas ao trono. Preferiu lutar pela sobriedade. Trocou o glamour das antestreias pela alegria de criar as filhas no recato e escolheu ser genuína, rejeitando passar a vida a vestir uma capa que nunca lhe serviu. Uma mulher tropeça, cai no passeio e toda a gente a ignora. Faz-me imensa confusão. O vosso primeiro instinto não é logo dar uma mãozinha? Ela envelheceu sem artifícios, virando as costas àquela exigência absurda por juventude eterna. Ganhou uns quilinhos, rapou o cabelo e assumiu os brancos. Veste-se à sua maneira, borrifando-se para as objetivas. Para muitos, é impossível reconhecer ali a mítica figura da Charlie, mas na cabeça dela, esta é a sua verdadeira essência. Aquele papel foi só fachada. A verdadeira mulher por trás das câmaras ultrapassou abusos gravíssimos. Lutou contra o vício, resolveu a sua própria orientação sexual, criou duas miúdas e construiu uma realidade onde finalmente tem paz. Certa vez, atirou que prefere 1000 vezes o conforto no próprio corpo, dada a sua idade, do que ligar às típicas futilidades do cinema. E foi exatamente nesta maturidade que ela se encontrou. Uma guerreira incansável que deixou de pedir desculpa pela sua forma de ser. Alguém que mandou às urtigas a vida de sonho que a sociedade lhe impunha apenas por não lhe encher a alma. Por onde anda ela atualmente? Leva uma rotina super pacata na Carolina do Norte e, em 2024, tem 67 anos. Continua a dar as suas aulas de teatro sempre que surge uma aberta, partilhando a bagagem brutal da universidade e os anos de calo nesta área. Apenas aceita pequenos trabalhos esporádicos e, claro, ditando as suas próprias regras. A grande prioridade é controlar o estado clínico e manter a sobriedade intacta. As filhas já são independentes. A Kelsey tem 34 anos e a Sonora 31. O orgulho nesta base familiar construída é gigante. Raramente dá canal à imprensa e passa completamente ao lado daquela caça aos gostos na internet. Não sente a mínima precisão de esfregar o estrelato do passado na cara dos outros, apenas desfruta do seu canto. Então, e a grande dúvida? Que fim levou esta mulher? A resposta não tem ciência nenhuma. Amadureceu, cortou com os excessos, assumiu quem era. Dedicou-se de corpo e alma à maternidade e aguentou tormentas que teriam arrasado qualquer um. Bateu com a porta a esse mundo quando a pressão já estava a devorar por dentro. Foi encontrar o tal final feliz numa cabana rústica, algures num monte isolado, num dia a dia, que os grandes estúdios achariam uma seca autêntica, mas que a completa a 100%. Ela não sumiu do mapa, não foi de modo algum um fracasso, nem caiu no esquecimento. Simplesmente tomou as rédeas da situação para salvar a sua sanidade mental, a sua sobriedade, a sua verdade e o núcleo familiar, em vez de aturar um esquema que lhe exigiria magreza, juventude eterna e um fingimento doentio. No meio de uma máquina trituradora que suga o pessoal até ao tutano e depois os cospe, ela teve a audácia e a coragem de sair pelo seu próprio pé. E se virmos bem as coisas, se calhar essa foi a sua maior conquista de sempre. Se curtiram acompanhar esta brutal reviravolta de vida, esmaguiem esse botão de gosto e subscrevam o canal. Cá continuaremos a destapar os bastidores dos vossos ídolos inesquecíveis.